Carlinha, tudo bem? Como é que estão as coisas? Cláudio, tranquilo? Vamos começar aí a nossa... Renato. Fala, Paulo, tudo bem? Hoje você não tem nenhuma pergunta não, Paulo? Você sempre manda alguma coisa, hoje você não mandou nada. Oraiva, e aí, tranquilo? Bem-vindo. Boa noite para todo mundo, como é que estão as coisas? Então escreve, mandou, não vi não, Paulo. Escreve aqui que aí eu vejo a tua pergunta. Fala, Maurinho, Jean. Ah, Carlinha. Também tô com saudade. A aula é só segunda e quarta e terça e quinta. Aqui é só live mesmo, só pra gente bater papo e conversar. Boa noite, Márcia, Antônio. Júlia. Eu não vi a sua pergunta não, Paulo. Escreve aí de novo que eu não tenho como ver agora. Só escrevendo aqui é capaz de eu conseguir ver. Tá? Vamos conversar falando. Na última live que a gente conversou, pediram para eu falar um pouco sobre os quadrinhos do Krav Maga, tá? Então eu vou contar aí como é que surgiu a história dos quadrinhos, né? A primeira historinha que teve, o primeiro quadrinho que teve, eu tinha uma aluna, e essa aluna era até alemã e estava morando no Brasil, e aí ela treinava bem pra caramba, era super esforçada, gostava de treinar pesado, gostava de fazer combate, gostava de fazer tudo ela queria mais pesado. Quando treinava, todo mundo que treinava com ela, Cadu, quanto tempo, como é que tá aí no Canadá? Aí ela só gostava de treinar pesado, e aí ninguém gostava de treinar com ela, acabava sempre se machucando. Uma vez a gente foi fazer uma demonstração de Krav Maga, eu acho que foi nos 10 anos de Krav Maga no Brasil, e aí na demonstração ela machucou um aluno, quebrou a costela do garoto. Isso só para você ter mais ou menos um perfil da menina. E aí ela sempre treinava pesado, sempre pedia para aumentar mais. Tá leve, vamos fazer mais coisa. Então um dia a gente estava treinando, apareceu assim uma baratinha assim desse tamaninho assim na parede, daquelas que a gente nem vê. A mulher ficou desesperada, a mulher começou a gritar, saiu correndo. Aí eu falei, Suzana, tu gosta de porrada, gosta de fazer, gosta de treinar, gosta de pegar. Aparecer correndo. Não, barata eu não aguento não. Barata, dou tudo. E aí foi quando surgiu a primeira ideia de fazer a historinha. O primeiro quadrinho foi que saía a menina para encontrar o Cobinho, e aí ela no caminho encontrava uma opção de marrento no caminho, dava porrada em todo mundo, e aí o Cobinho esperando ela na praça sem saber o que estava acontecendo. E aí quando ela deu porrada num, deu porrada no outro, aí quando chegou lá perto do Cobinho, aí tinha uma baratinha no chão, ela pulou no colo dele e falou assim, essas meninas não tem, só a gente mesmo para proteger e tal. Então foi aí que surgiu a história da Suzana, tá? Tarcísio. Então essa foi a ideia do primeiro quadrinho. E aí foram surgindo outros, e toda vez que saía um jornalzinho, a gente colocava aí uma historinha nova, tá? Então, vamos começar com a primeira pergunta que me mandaram. Foi do
Felipe Papa, tá? Ele me perguntou sobre os seminários de bastão tático, né? Bastão retrátil, se ainda está tendo esses seminários. O Felipe não tá treinando mais, ele já está parado há algum tempo, ele teve que parar um tempo. Então ele me perguntou se vai ter ainda seminários e aí qual é a previsão do próximo. Por que eu tô... Fala, Arthur, por que eu tô colocando isso aqui? Normalmente quando vai ter seminário, o mestre Kobe reúne os instrutores, ou os responsáveis pelos estados, e pergunta, o que tem, o que seus alunos estão querendo, que faz uma enquete com seus alunos e vê qual é o tema que eles gostariam de ter o seminário. Aí, geralmente a gente chega perguntando, vem cá, o que vocês gostariam de fazer? Aí a gente faz uma média, a gente faz uma reunião com os instrutores do Rio, a gente faz uma reunião com o mestre Kobe, com todos os instrutores do Rio, e aí a gente vai, meus alunos querem fazer ameaça de faca, os outros querem fazer ameaça de arma, aí tem outro que fala, não, meu é de assalto, meu é de objetos comuns. Aí a gente vê o que tem mais procura, e esse tema é colocado em prática, aí surge o tema do seminário, tentando agradar o maior número de pessoas. Então aqui já é uma boa ideia para vocês colocarem aqui, ou mandarem para mim, manda por WhatsApp, ou manda por e-mail, um tema de seminário que vocês gostariam de fazer. Aí me manda de que estado que você é e qual o tema que você gostaria de fazer. Que com certeza isso vai entrar na pauta da reunião. Aquele tema que tiver mais procura, que tiver mais desejo, tende a ser o tema do seminário. A gente já estava com a programação do ano toda feita e por causa dessa confusão toda, quebrou toda a programação. Já estava com todos os seminários organizados, com todos os temas organizados e mudou. O que vai acontecer? Ô Felipe, você acabou de entrar, eu acabei de falar sobre os seminários de bastão tático. Então eu acredito que você não ouviu. Mas o que eu estou falando é o seguinte, vou repetir, porque como foi você que fez a pergunta e você entrou agora, a gente estava falando sobre os seminários, qual seria o tema do próximo seminário. Então eu falei que o de bastão tático tá na pauta, tá? E aí não tem a previsão do próximo, porque com essa confusão toda que deu do Covid-19, a gente não sabe quando é que vai liberar, como é que vai ser. E aí a ideia é a gente primeiro ver o que vai acontecer. E aí eu pedi para todo mundo aqui falar sobre qual o tema que gostaria de ter no seminário. E expliquei que geralmente o mestre Kobe reúne os instrutores e os instrutores falam o que os alunos estão querendo mais. Aquele tema que tem mais procura, a gente tende a fazer esse seminário. Mas eu não sei se todo mundo já sabe, o mestre Kobe já falou que assim que liberar a volta aos treinos, que ele vai fazer um seminário para gratuito para todos os alunos que continuaram a pagar e tal. Eu não vou voltar nesse assunto, mas a gente tinha mandado uma mala direto solicitando os alunos que quiserem continuar a pagar, e depois a gente vai repor essas aulas e tudo. E ele com isso falou que ia fazer um seminário. E todos aqueles que continuaram participando, pagando as mensalidades, que vai ser de graça esse seminário para esses alunos, tá? Então, o Tarcísio não tem relação de tema, não. Pode ser qualquer tema, não tem assim pré-definido, vai ser faca, bastão, arma, um contra grupo, chão, não tem um tema, tá? O tema é o que você preferir. E aí pode acontecer também que dentro de um seminário tenha vários temas. A gente fez um seminário que foi assalto à facada, que o título era assalto à facada, mas como era o assalto, o que fazia, aí foi um dia inteiro de situações
alguém já passou por isso, alguém já fez isso, então o seminário foi rolando de acordo com o que cada um fazia, tá? Então, Felipe, assim que tiver uma posição do tema, ou seminário bastão, eu te mando uma mensagem, tá? Agora, outra pergunta foi do Meliga, tá? Eu não percebi se o Meliga já entrou. Ele está falando assim, foi uma dúvida que ele perguntou sobre os vídeos do Mestre Kobe, que ele está recebendo os vídeos, os desafios e está treinando, está adorando isso, está gostando muito. E ele teve algumas dúvidas que eu vou responder essas dúvidas dele no direct, tá? Mas eu também queria saber de vocês, se vocês estão tendo alguma dúvida. A gente está fazendo as aulas em videoconferência segundas e quartas e terças e quintas. Os alunos da Barra às terças e quintas, os alunos de Botafogo às segundas e quartas, tá? Bem-vindo, Ivanildo. Quem quiser participar é sempre bem-vindo, tá? A gente só divide por graduação. Então depois entra em contato comigo que eu mando o link da aula para vocês. E aí quem for branca e amarela é um horário, laranja em diante, as faixas coloridas, é um outro horário. Então a gente tem mais ou menos uma hora e pouca de aula em cima de algumas dúvidas dos alunos, tá? A outra pergunta foi do Marcos. Qual é a melhor postura no combate? Ele perguntou mais alguma coisa. Marcos, se você tiver por aí, me completa a tua pergunta, porque só apareceu uma parte da pergunta, que foi qual é essa melhor postura no combate. Eu fiquei com dúvida se você está falando numa situação de combate, golpe de boxe, assim, combate de treino, ou numa situação real, qual é a atitude melhor a tomar. Então me esclarece melhor isso aí, se a gente vê isso daqui a pouco, tá? Agora, a Márcia me perguntou sobre situações que já aconteceram de ciclista roubando, ou vem um cara de moto e puxa a bolsa, como é que se precaver disso, tal. E que ela diz que a gente não costuma treinar isso em aula. Na verdade, tem dois tipos de treinamento que a gente faz em aula. Um de precaução, então a gente tem todas as orientações de como andar, onde andar, por onde passar, onde parar, quando você estiver no sinal que vai atravessar na faixa, não ficar em determinadas posições. Então a gente explica mais ou menos na aula qual é o teu comportamento defensivo que você pode ter. Por exemplo, se você está andando na calçada, indo para casa, e anda lá colado no meio fio, qualquer um que passar de moto ou de bicicleta pode puxar sua bolsa e sair. Se você anda um pouco mais para dentro, vai dificultar isso. Ele vai ter que parar, sair da moto para ir atrás de você. Ele não vai subir com a moto pela calçada, teoricamente. E a gente tem o treinamento de quando ele já segurou. Aqui, essa história do capacete eu vou chegar lá, porque está dentro da pergunta dela, que tipo de coisa que eu posso fazer. Agora, sobre a história do capacete, se tiver alguém que anda de moto aqui, pode até dar uma opinião. Você já experimentou pegar o capacete da pessoa assim, puxar como se fosse um cabelo, puxar para baixo assim, ver como é que controla a pessoa, tá? Eu não vou socar num capacete, tá? Mas eu controlar ele, bater no pescoço, faz milagres, tá? Com a viseira aberta, então é uma beleza, tá? Aqui tá, o Marco botou assim, a postura no combate, postura agressiva, ir para cima ou aguardar e reagir. Deixa eu te explicar uma coisa, o que é esse aguardar. A gente reage mediante uma agressão. Eu costumo falar assim, piscou, levou. A gente tem uma leitura corporal, uma leitura facial, a gente percebe quando a coisa vai esquentar
ou quando a pessoa vai partir para cima. Eu não preciso tomar uma para poder fazer alguma coisa. Se o cara está conversando comigo assim, ele fechou a mão, para mim já ele piscou o olho, levou. Então a melhor postura então numa situação de real você viu que o bicho ia pegar, meu filho, manda pau. É mais ou menos por aí. Eu não tenho que esperar, ficar olhando igual Homem-Aranha, né? Que vê aquele soco assim, e você vai vendo assim, realmente é um soco, eu vou dar porrada nele. Não, pela reação da pessoa, pela postura da pessoa, se você viu que o bicho vai pegar, sai atropelando. Melhor reação é o ataque. Deixa eu ver aqui a dúvida do Paulo. Que pulou aqui tudo. A dúvida seria de um amigo meu, não minha. Por que no Krav Maga, aos deferir golpes, não se emite sons, característica como outras lutas? Eu expliquei, mas gostaria de saber do senhor. Na verdade, você está falando do Ki, da força, de botar energia para fora e tal. A gente não tem o costume, você vai ver até em alguns Krav Magas por aí que tem isso, tá? Se você assistir um vídeo, alguma filmagem que teve do último seminário de Krav Maga para Israel, você vai ver que tem treinamento lá que os caras ficam gritando igual um maluco. Cada porrada que dá é um gritinho. Mas isso vem muito de instrutor que começou no Krav Maga já com algum conhecimento. Por exemplo, o cara já era faixa preta de alguma coisa. E aí começou a treinar Krav Maga, virou instrutor e dá aula, então ele traz todos aqueles vícios das outras lutas que ele tem. Então você tem costume de ver isso em algumas situações de instrutores de Krav Maga, ou professores de Krav Maga, ou mestres de Krav Maga que fazem isso. Mas o IME nunca fez barulho, nunca fez nada disso. E lembra que Krav Maga é uma coisa sutil, simples, não faz para chamar atenção, tem que ser o mais discreto possível. Então não precisa ficar gritando, mas o que a gente faz é que a gente solta o ar por uma questão de segurança até, tá? Mas a gente bota esse ar para fora para soltar a energia também, mas não precisa gritar, não precisa emitir nenhum som. Quando a gente dá aula, que a gente faz assim uma onomatopeia, é mais para dar uma realidade, assim. Então a gente faz o movimento com barulho, não de grito, mas de som, que a gente vai bater esquerda, direita, chuta, a gente fica fazendo uma onomatopeia, mais para criar um clima. Mas na hora da porrada a gente não fica gritando nada não, mas a gente solta o ar. Então vocês podem fazer até uma experiência e depois me falar. Enche o pulmão de ar. Lembra no aquecimento, quando a gente faz aquecimento, que a gente gira para um lado e para o outro? Enche o pulmão de ar, prende o ar, não deixa o ar sair e gira para um lado e para o outro. E vê o que você vai sentir na sua caixa torácica ou nesse movimento, que você vai sentir que está mais solto, está mais preso. Aí faz a mesma coisa de novo, enche o pulmão de ar e quando você girar, não assopra, só relaxa, deixa o ar sair. E você vê se vai aumentar a amplitude do seu movimento e se você vai ficar mais confortável na hora de você girar, se vai te dar mais agilidade. Testa isso e depois me fala. Outra coisa, toda vez que a gente vai fazer movimentos giratórios, tem que soltar o ar, porque você comprime o pulmão quando você gira para um lado e para o outro. Então, isso facilita na tua... Faz esse teste e depois me diz o que você vai sentir. E aí você vai ver se você vai prender o ar ou soltar o ar. Mas eu não preciso fazer isso forçadamente. É só deixar o ar sair. A pressão comprimiu o pulmão, o ar quer sair, deixa sair. E aí acaba fazendo algum barulho. Mas não é eu que estou fazendo para o ar sair. Porque isso desgasta, isso cansa, tá? Mas tudo bem. Então voltando à história que a Márcia perguntou e do capacete. Lógico, a gente aprendeu de 1 a 11, tá? Técnicas de reação. Tem lá temporal, olho, nariz, orelha, tá? Garganta, externo, vai descendo. Eu olho para uma situação e o cara tá de capacete, eu tenho mais N opções
e vou escolher aquilo. Então, o fato do cara estar de capacete não restringe nada, tá? Ah, bem-vindo, Cláudio, tá? Tem a opção de gente aí de Portugal, viu? O Rafael passando aí também, bem-vindo, Rafael. Um abraço pro pessoal aí de Portugal, tá? Então, o fato do cara estar de capacete restringe daqui para cima, daqui para baixo. Se você for medir o teu corpo, eu tenho essa opção aqui. E se você tem 1,80 m, isso aqui está impedindo, eu tenho, pelo menos, isso aqui tem 20 centímetros, eu tenho pelo menos o resto do corpo inteiro para trabalhar. Então, isso não é um problema. Agora, se o cara está na moto, você derrubar a moto, quem tem moto já viu a dificuldade que tem para segurar a moto. Empurra a moto do cara, sai atropelando ele até ele tentar segurar, você já resolveu. Mas se está de capacete ou não está de capacete, faz diferença nenhuma para mim. Eu só vou mudar o foco. É igual, por exemplo, você está num bar, o cara está do outro lado do bar, lá na mesa. Eu não tenho como atingir ele por baixo, só por cima. Ao contrário, ontem a gente estava discutindo quinta-feira, a gente estava passando uns exercícios fala, Adalberto, bem-vindo aí, cara, tá? Roger também. E a gente estava falando sobre um exercício de estar sentado numa mesa, num bar, num restaurante. A gente estava falando de um aluno meu que tem um restaurante, e ele me perguntou de uma história que tinham contado para ele de mim, que eu passei uma situação que eu estava dentro de um restaurante e o cara tentou arrumar confusão comigo e tinha uma mesa. Se tem uma mesa, essa mesa para mim é a melhor ferramenta que eu posso ter. Vai levantar a mesa, vai levantar prato, vai levantar tudo para cima dele, mas da cintura para cima, a mesa está me protegendo e ele também não me vê. Da cintura para baixo, ele tudo que eu preciso fazer está ali para mim. Então, eu tenho que avaliar a situação e ver dentro dessa situação aonde que eu posso trabalhar. Então, é só treinar vários pontos sensíveis, pontos que a gente chama de pontos vitais, é só trabalhar em cima disso, tá? Então, o Marcos também, eu já respondi, tá? Teve alguém que também me fez uma outra pergunta aqui, que já passou, e eu já foi muito tempo atrás. Tá. Então, acho que foi o Chico. O Chico, fala, Chico. Você que perguntou do agressor estar de capacete, tá? Eu acho o seguinte: segurar o capacete de alguém, puxar para baixo. A gente já brincou com isso na aula, se eu não estou muito enganado se você estava ou não. Mas eu acho que você está se controlar o capacete e sair batendo o cara, fica completamente. Se você girar o capacete de alguém, faz milagre, o capacete é pesado, tá? O Paulo perguntou aqui. Eu falei há um tempo atrás que o Mestre Kobe vai dar um seminário. Assim que acabar essa quarentena toda, o Mestre Kobe vai aplicar o seminário. E o Paulo estava me perguntando se esse seminário será com o próprio Mestre Kobe ou com nós. Não, esse seminário vai ser com o próprio Mestre Kobe, tá? O Mestre Kobe que vai dar o seminário para todos os alunos. E aí, esse seminário ainda não tem o tema, tá? A gente não discutiu o assunto ainda, mas assim que as coisas voltarem ao normal, a gente vai sentar e vai fazer a programação toda de novo. Provavelmente vai ter alguma reunião com o instrutor, porque vai mudar todo o cronograma. Por exemplo, esse fim de semana era para ter curso de monitor, tá? E aí não está tendo curso de monitor. Então você imagina que ia ser sexta-feira, ia ser quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí ia pegar o feriado de sexta, então são 5 dias. Esses dias morreram, mas tinha outras programações. Então atrapalhou a programação de todos os estados. Então a gente vai ter que refazer isso aí para poder repor todos os cursos, todas as aulas que perdeu, tá? O que eu estaria nesse curso, Paulo? É para todo mundo pode participar. Mas você ia estar no curso de monitor, né? Eu também, tá?
o mestre Kobe tinha me convocado para ir também nesse curso de monitor. Tinham vários alunos meus e ele pediu para eu ir para lá também dar uma parte do curso. Tá? Então eu ia dar uma parte do curso e também fiquei triste porque essa é a primeira vez que eu ia dar uma parte do curso. Mas não vai faltar oportunidade, tá? Então eu ia dar, acho que não me lembro se ele pediu os 2 últimos dias, o último dia ele pediu para eu dar. Fala, Roseira, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas? Roseira apareceu aí para dar boas-vindas aí ao Roseira, que está em São Paulo agora. Então é isso aí, eu também fiquei chateado que não vai ter o curso de monitor, mas não vai faltar oportunidade. Simplesmente que vai pegar o calendário que estava no ano todo, vai jogar para frente e provavelmente vai fazer tudo daí por diante, entendeu? E aí vai só adiar as coisas que já deveriam ter acontecido. Ia ter exame de faixa agora, tá? Quer dizer, ia ter não, já teve, né? Ia ser em abril. E toda a programação que a gente fez com os alunos, do treinamento, que você vai treinando, aumentando a capacidade dele para chegar a 100% na data do exame, derrubou todo mundo. Então, vamos começar por zero. A vantagem é que a gente vai voltar com um gás muito maior, tá? Com vontade de recuperar todo esse tempo perdido e com essas aulas que a gente começou, que o mestre Kobe autorizou a gente começar a fazer algumas aulas online, eu acho que está ajudando muito os alunos. Então, muitos alunos estão começando a ficar mais animados agora, tá? Vou mandar sim, Roseira, vou mandar um abraço para todo mundo. Paulo, tu é mó azarado, hein, Paulo? Tu ia fazer exame, curso de monitor, exame de faixa, e aí... Mas fica triste não, cara. A gente vai voltar com muito mais força, com muito mais vontade, e eu acho que esse tempo que a gente tá em casa refletindo, a gente está reestudando tudo, reanalisando, reavaliando muitas coisas que a gente fez, tá? Mas o Carlos não está tão perdido. O Carlos está falando que acha que esse ano está perdido. Esse ano não está perdido não. Mesmo que pensa o seguinte, se a coisa fica muito ruim, foi até julho, ainda tem metade do ano, a gente consegue fazer muita coisa, tá? Aqui a Karen está perguntando quais os momentos que eu utilizaria a base mista na faixa laranja. Um abraço aí também, boa noite para o Krav Maga Porto Alegre aí. A base mista tem várias situações que você pode usar ela, tá? A gente quando aprende a base mista, algumas pessoas podem não saber o que é a base mista, mas você tem base de defesas para dentro, base de defesas para fora, tá? Então a base de defesas para dentro, quando o agressor está na minha frente, a base de defesas para fora é quando o agressor está do meu lado, tá? Mas tem gente que treina na base de defesas para fora quando o agressor está na minha frente, também mas a ideia é trabalhar quando as agressões vêm pelo lado. E a base mista é uma base que eu consigo fazer ao mesmo tempo defesas de mão e defesas de perna. Então eu estou com a mão, uma mão está defendendo chutes, outra mão está defendendo socos. Ou, vamos falar assim, uma mão vai defender da cintura para cima, a outra vai defender da cintura para baixo. Então, a ideia é você estar numa posição que você tem uma outra opção de defesa que vai te dar um outro caminho. Ou que você caiu naquela posição, ou chegou naquela posição que uma mão vai estar ocupada, a outra vai poder defender, ou se a outra está machucada. Então você tem uma gama de opções que eu não fico em base mista para fazer alguma coisa assim, tipo, eu só vou fazer combate em base mista. Não, alguma situação que te levou para aquela posição, então a gente aprende a treinar de qualquer situação. Quando eu estou defesas para dentro, quando eu estou defesas para fora, quando o agressor está na minha frente, quando o agressor está do meu lado, quando eu tenho a opção de fazer uma defesa ao mesmo tempo que eu vou defender um chute, que no caso que é a primeira defesa que você aprende de chute irregular, na base mista, que é uma mão desvia o chute e a outra vai fazer a defesa com o soco. Então são várias opções, você não tem só essas opções, você começou aprendendo
por esse caminho, né? Na faixa laranja, na base mista, tá? Mas é só mais uma opção que você vai ter, não quer dizer que essa base é melhor ou pior, é mais uma opção que você vai ter, tá? Bom, muito bom, tá? Teve algumas perguntas também que eu não sei, deixa eu ver aqui, olha, que estavam me perguntando para contar histórias, acontecimentos do Krav Maga. Na outra live eu contei algumas histórias, tá? Mas eu queria saber um tema, tipo assim, eu queria... de nada, cara. Eu queria saber o seguinte, conta a história de não sei o que. Tem muitas histórias do Krav Maga, muitas. Eu sempre falo que eu vou querer fazer um livro com as histórias do Krav Maga e acabo não fazendo nunca. A gente vai distraindo e a coisa vai passando, tá? Estavam falando muito do Gadiná, tá? Eu me lembrei disso porque acabaram de escrever aqui não sei quem foi que escreveu, mas eu vi passando o Gadiná aqui na... Tá, eu vou primeiro explicar o que é o Gadiná e para que serve o Gadiná. É isso, eu sempre falo, né? Já há anos que eu falo isso. Um dia eu vou começar a anotar, eu vou começar a anotar as coisas, porque quando eu me lembro eu sempre... Agora é a história de pescador, porque é legal eu contar a história dos outros, porque quando eu conto a história minha, o cara tá exagerando, não foi bem assim e tal, tá? Então eu gosto de contar a história dos outros, e os outros contam a história de mim. Então tem a história, acho que muita gente conhece, que não sabe que a história é minha, é a história do cachorrinho. Mas essa história, alguém tem que contar a história do cachorrinho, né? Eu não posso ser eu que tenho que contar a história do cachorrinho. Mas essa história é legal, a história do cachorrinho. Mas deixa eu voltar para o Gadiná, senão eu vou perder meu raciocínio. O Gadiná é um treinamento paramilitar para a juventude, vamos dizer assim, a sigla Gadiná. Então, é um treinamento que antigamente a gente fazia o treinamento lá na Cobilândia quando era bem rústico, quando era bem ruim mesmo, quando não tinha nada. E aí a gente chegava lá, começava o treino às 4 da manhã e até meia-noite, aí você tinha que dormir ao relento. Então era um treinamento muito puxado, ralava o dia inteiro, cada um recebia um cabo de vassoura, e aí aquele cabo de vassoura era a sua companhia, você não podia abandonar o cabo de vassoura, senão você ia preso, ou pagava uma penitência. Então você aprendia a trabalhar em equipe, todo mundo tinha que chegar junto, sair junto, fazer as coisas, mas é uma maior relação. Então tinha muitos alunos que gostavam e adoravam, como tem até hoje, e tem muitos alunos que falam, não, vou ficar lá só para ficar ralando, dormir a relento e correr, e bater e fazer. Mas é muito legal, tá? Quem nunca fez... Então me lembrei de uma história do Gadiná. Então, você já sabe que o Gadiná é maior ralação, é ralar o tempo todo, dorme pouco e treina muito e faz muito exercício, tá? E aí, uma vez, teve um garoto, eu não me lembro quem é o garoto, aluno de quem era, mas geralmente o Gadiná é no fim de semana, é sexta, sábado e domingo. Às vezes, quando tem um feriado, aí pega o feriado mais o sábado e domingo. E aí chegou um garoto lá perguntando se podia levar o primo. Aí falou, levar o primo no Gadiná? Pode, não tem muita técnica, mas a relação pode. Aí chegou lá, todo mundo lá no Gadiná, chega um moleque lá, novinho, devia ter uns 14, sei lá, 13, 14 anos, todo arrumadinho, camisa polo, calça jeans, tênisinho colorido. A gente olhou assim, que garoto, que porra é essa? Aí eu fui falar com o garoto, falei, vem cá, você sabe pra onde você veio? Não, tô dormindo na casa do meu primo, ele falou que ia vir fazer um treinamento e me convidou aí para fazer companhia para ele. Eu falei, muito legal, seu primo. E aí o garoto não sabia de nada que ia acontecer,
não levou roupa de ralação nenhuma, todo mundo vai com calça, tênis velho e roupa velha, e roupa grossa porque rala no chão e não sei o que, o garoto lá todo arrumadinho. E aí botaram o garoto para ralar o dia inteiro, e aí eu cheguei pro Mestre Cobra e falei, Mestre Cobra, esse garoto aqui é convidado, tá? Aí, como assim? Ele foi convidado pelo primo para passar um fim de semana aqui. E o garoto achando que é para um hotel 5 estrelas, tá se ferrando todo aí, tá? E aí o Mestre Cobra falou, porra, que sacanagem. Aí tem uma foto que eu tirei, que eu botei agora nessas fotos antigas que pediram para botar 30 anos de Krav Maga. Tem uma foto do garoto, que é um treinamento que são assim, vai 2 linhas, várias pessoas, cada linha segura um tronco nas costas, e aí você tá 5, 6 pessoas, 10 pessoas, dependendo do tamanho do tronco, vai segurando o tronco e vai correndo com aquele tronco nas costas até morrer. Aí eu falei, Mestre Cobra, vamos brincar de ônibus. Aí o que é o ônibus? Tem os 2 eixos e fica as 2 linhas correndo juntas. E aí, para não sacanear o garoto, o Mestre Cobra falou assim, agora você chamou teu primo para participar, então a gente vai carregar ele. Aí botou o garoto em cima do ônibus, que é botar ele sentado em cima, tem 2 troncos assim, né? Deixa eu ver se tem 2 troncos assim, e aí ele ficou sentado com as pernas como se fosse um ônibus mesmo, e a gente ficou correndo com o garoto em cima. E aí tem essa foto lá, que são 2 grupos com os troncos nas costas, com o garoto sentado assim em cima de passageiros. Então é uma história legal também, que o garotinho, coitado, foi convidado para passar um fim de semana e ralou o fim de semana todo, saiu todo ferrado, tá? De blusinha polo e tênis Nike, isso eu me lembro, tá? Então a história do Gadiná é o seguinte, a gente já conversou esse ano com o Mestre Cobra e ele está disposto a fazer o Gadiná. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um levantamento com os alunos para saber quem tem interesse de participar, porque tem que ter um número mínimo de pessoas para ficar legal. O custo fixo, basicamente, é o mesmo para fazer um Gadiná e um Summer Camp. O Summer Camp tem fila de espera para entrar. O Gadiná vai lá 20 pessoas, então não compensa o esforço todo que a gente tem, a mão de obra tem para fazer. Tá? E aí a ideia é ou Gadiná ou Summer Camp, ou então se tiver muita gente querendo fazer Gadiná, vai ter Gadiná e Summer Camp. Vai depender mais dos alunos, tá? Então conversa com o instrutor de vocês e fala, a gente vai fazer uma relação de quem está a fim de fazer Gadiná, porque é muito legal, a gente está com saudade disso. Mas já não vai ser o Gadiná, não vai ser igual antigamente, porque agora tem mordomia, tem quartinho, tá? Tem café da manhãzinho, tem restaurante, tem água quente, e não tinha nada disso na época, não tinha água quente, não tinha nem banheiro, o chuveiro era improvisado, a gente fazia um baldezinho com água todo furado e fazia um plástico em volta, era o nosso chuveiro, tá? Tá, então, para a gente não prolongar muito as coisas, depois me mandam o Gadiná Nutella agora, é o Gadiná coxinha, mas é legal, de qualquer maneira é legal, é muito legal. Eu lembro quando a gente estava correndo na estrada de terra lá, cada um com a sua vassourinha lá, que o Mestre Cobra gritava granada e todo mundo tinha que pular para tudo que é lado e se esconder e tal. É muito legal, vale a pena. Tudo tem o seu lado legal. O Summer Camp também é muito legal, mas o Summer Camp é muito mais light, é treino de Krav Maga, de exercício, de recreação e confraternização, e Gadiná é ralação pura, tá? Ó, a história do cachorrinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no suspense, tá? Porque a história do cachorrinho tem que ter um certo clima e não vai ter tempo suficiente, porque já estamos há 40 minutos aqui e precisa ter todo um suspense.
Aí, o que que acontece? Eu achava mais legal alguém contar a história do cachorrinho, tá? Vocês querem que eu conte mesmo a história do cachorrinho? Tá de sacanagem, tá? Quem já fez curso de instrutor, todo mundo que fez curso de instrutor conhece a história do cachorrinho. Tá, eu vou contar. Eu vou contar a história do cachorrinho, tá? Vou contar rápido, mas não vai ter o mesmo clima, vai ser... Uma vez eu estava andando na rua, eu sempre ando com camisa de treino, ou camisa de Krav Maga, eu estava com a camisa de treino e calça preta. Eu estava andando lá no Leblon, tá? Eu morava no Leblon na época. E aí eu tô andando assim na rua, aí vejo uma multidão correndo na minha direção. Sei lá, as 40 pessoas correndo, pega, 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 eu olhando assim, aí eu vejo na frente, tinha um pivete que devia ter uns 14 anos, um molequinho, correndo pra cacete. Então ele tava assim, uns 2, 3 metros da multidão, na minha direção, mais próximo de mim. Aí eu falei, não, ele que mandou, foi ele que mandou o cara, tá vindo na minha direção, eu com roupa do Krav Maga, uma multidão gritando pega, 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 e o garoto correndo. E aí, pô, quando passou por mim, eu não dei, eu dei tipo uma faca da mão pro peito, assim, não dei no pescoço dele, senão matava o garoto. Mandei uma porrada no peito dele, as pernas assim, eu bati aqui, as pernas subiram assim e ele caiu. Quando ele caiu, que eu ia bater nele, a multidão passou correndo. Aí eu olhei assim, eu olhava pro garoto, o garoto parado no chão, todo estourado, e a multidão continuou correndo, e eu estava em frente a uma loja que tem de árabe no Leblon. Aí eu olho para a loja assim, tá o segurança da loja rolando de rir, rolando de rir. E aí eu falei, caraca, eu acho que eu fiz alguma cagada. O pivete ficou lá caído no chão, eu larguei o pivete para lá, entrei lá no árabe, pedi uma esfirra lá e fingi que não era nada comigo lá, tava não sei o que. Aí o final da história eu vou contar daqui a pouco. E aí liguei pro Mestre Kobe, não, liguei não, quando eu cheguei na academia, eu falei, Mestre Kobe, preciso contar uma história. Aí ele falou, o que houve? O que você já arrumou dessa vez? Aí eu falei, não, aconteceu isso, tá uma multidão correndo, o cara na minha frente, ele pegou o cara. Eu falei, calma, mas deixa eu contar a história. Eu não quero saber a história, eu quero saber se você pegou. Aí eu falei, eu quero saber o seguinte, eu quero saber se você ia pegar ele. Lógico que eu ia pegar o cara. Aí eu falei, peguei, posso contar a história? Aí ele falou, não, se você pegou o cara, pode contar a história. Aí ele falou, não, eu falei pra ele, eu tava com roupa de Krav Maga. Não, com roupa de Krav Maga você pegou o cara. Aí eu falei, peguei, mestre, posso contar a história? Aí ele falou, pode. Então eu vou contar a história toda. O garoto veio correndo, eu peguei o garoto, todo mundo passou correndo, não entendi nada que estava acontecendo. Quando eu entrei lá no quibe lá, que eu estava comendo as fias, assim, volta uma multidão, volta a multidão andando, com um Yorkshire desse tamanho assim, que não dava para ver nem de óculos. E que é a história? O cachorro, era uma velhinha que estava com o cachorro que era pequeno, saiu da coleira e foi correndo pelo meio da rua, e as pessoas pedindo para pegar o cachorro, e a porcaria do pivete corria mais que todo mundo, estava quase pegando o cachorro quando chegou perto de mim. Aí tomou uma porrada, o cachorro foi, a multidão foi atrás, e aí trouxeram o cachorro. Então essa é a história do cachorrinho, porque eu não vi o cachorro. Então deu azar ao pivete, porque eu não vi mesmo, até eu só vi porque o cachorro, porque estava voltando, na ida eu não vi cachorro nenhum. E aí o Mestre Kobe rolou de rir na sala dele, me sacaneia até hoje, porque eu peguei o cara que estava correndo atrás do cachorro. Mas essa é a história do cachorrinho. Então até hoje ninguém sabia de quem era a história, mas a história foi comigo. E aí até hoje lá no Leblon, quando eu chego lá no árabe lá para comer, quando esse segurança tá lá, ele olha para mim e começa a rir. Aí eu falei, não conta nada pra ninguém não.
E aí morreu a história do cachorrinho. Mas a história do cachorrinho foi interessante, porque eu não vi. Até hoje eu falei, não, onde que estava esse cara? Eu não vi o cachorro. Eu fiquei tão focado no cara correndo e pega. Eu peguei, pediram para pegar, eu peguei. Não falaram que era pega o cachorro, falaram pega. Então essa é a história do cachorrinho. Então, vamos... O que é isso aqui? Conta a história do mestre Kobe, que um pivete quis assaltar o mestre Kobe com uma faca. Essa não sei se dá tempo ainda. Teve uma história do mestre Kobe há muito tempo atrás, que só os alunos mais antigos sabiam, né? Que uma vez ia ter um curso, eu não lembro se era um seminário, um curso de faca, tá? E toda vez... tem a história da vaca também, tá? Mas essa história da vaca é outro papo. Então, toda vez que ia ter um curso de faca, defesa de faca, ameaça de faca, o mestre Kobe trazia a coleção de faca que ele tinha. Então ele vinha com uma bolsa cheia de faca dentro, para mostrar para os alunos, né, como é que é a faca, vários tipos de faca. Então essas facas são padrões, tem essas facas de combate. Então ele mostrava vários tipos de faca, só por matar a curiosidade, as pessoas trabalharem com ela, mexerem. E a gente treinava naquela época com faca de madeira. Aí, todo mundo conhece o mestre Kobe, sabe que o mestre Kobe não é muito de rir. Então ele é sempre muito sério, ainda mais esses cursos assim. Sei que o mestre Kobe chegou na academia com um sorriso daqui aqui, igual o Coringa. Aí, o que houve, mestre? Aí ele falou assim, tentaram me assaltar. Aí eu falei, você tá rindo, mestre? Ele falou, tentaram me assaltar com uma faquinha desse tamanho. Aí, mas o que aconteceu? Aí o mestre Kobe falou que ele estava vindo para entrar na academia, e aí um pivete chegou para ele assim, perdeu, me dá 10 real. Não, me dá 5 real, dá 5 real. Aí o mestre Kobe olhou aquela canivetinha assim, aquela faquinha pequenininha, aí meteu a mão na bolsa dele, puxou uma faca que ele tem gigante, que é uma faca que tem, você segura a faca assim, tem um soco inglês aqui, tem um pininho aqui para cima, além de tudo da faca. Aí ele puxou a faca, aí o pivete ficou para assim, aí falou assim, faz assim, não, eu pulei uma parte. Ele deu 10 reais, o cara pediu 5, aí ele pegou 10 reais e falou assim, ó, toma 10 reais e compra uma faca maior, porque essa aí não dá para nada. Aí, tá, ok, vou te furar, não sei o que. Aí ele pegou a faca e falou, vai não. E aí o pivete saiu correndo com os 10 reais dele, e ele entrou na academia todo feliz, todo rindo lá com a faca na mão. Falou, o cara tentou me assaltar com a faca desse tamanho. Eu mostrei a minha e saiu correndo. Então essa história do tentando assaltar o mestre Kobe com um canivetinho desse tamanho, ele deu o dinheiro pro cara e o cara saiu correndo. Então o mestre Kobe foi realmente na hora que a gente viu a faca do gigante do mestre Kobe lá com o soco inglês. Tá? Essa faca a gente mostra às vezes quando tem os cursos de defesa de faca, alguma coisa, a gente leva essa faca ainda também. Então essa faca que o pivete me dá 5 reais, ele falou, toma 10, compra uma maior, porque essa aí não dá não. Tá? Essa é a história do mestre Kobe. Pode ser, é essa aí. Você acha que isso é uma faca? Não, isso aqui que é uma faca. Tá? Dúvidas? Nosso tempo está aqui acabando, já vai morrer aqui o nosso tempo. Então, vamos deixar para a próxima live as perguntas que eu não consegui responder. Mas eu gostaria que vocês mandassem para mim, já que a gente falou em seminário, um tema que vocês gostariam de ter o seminário. Então, aquele tema que for mais votado, pode mandar por WhatsApp, pode mandar por e-mail, pode mandar como quiser. E aí a gente vê de repente um tema, eu vou pegar esse tema, passar para o mestre Kobe, e aí ele vai decidir pela quantidade de pessoas que querem fazer, ou se outros instrutores também chegarem com as mesmos temas, mesmos assuntos, a gente escolhe o que vai fazer, tá? Então, deu para a gente distrair bastante, relaxar um pouquinho, e aí manda isso para mim e manda qualquer dúvida para a gente deixar. Tem uma pergunta que passou aqui de alguma história que pediram para contar, depois eu vou ver, e a gente deixa para contar essa história
na próxima live, tá? Me perguntaram alguma coisa aqui que passou, eu não consegui ler direito e a gente tenta na próxima live. Agora lembra, os seminários, os cursos, tudo é para aluno, é para ex-aluno, todo mundo que pode participar, não é fechado só para quem está treinando, tá? Alguns seminários são fechados só para alunos, mas quem já foi aluno é aluno sempre, tá? Quem já está parado continua sendo aluno, tá? Então, minha gente, ó, um abraço para todo mundo, curta aí o fim de semana, tá? Gostei também de te ver aqui, Rafael. Vamos marcar mais uma reunião com o teu pessoal, que eu fiquei com saudade do teu pessoal aí de Portugal. Vamos marcar aí essa semana, marca também que a gente bate mais um papo com eles lá também, tá? Então, boa noite para todo mundo, curtam bastante, hoje tem bastante live aí no YouTube, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.